do que quer fazer da vida, se vai ou não tratar com hormônio, como quer tratar com hormônio, né? Se quer creme, se quer injeção, se quer comprimido. Então, eu sempre faço até quase que quinzenal uma aula, que é até bom se vocês, né, de repente, uma outra pessoa quiser, só entrar em contato no consultório, eu sempre faço, a cada 15 dias, mais ou menos, uma aula aqui para as minhas pacientes mesmo, para desmistificar essa menopausa. Quando elas voltam comigo ali para mostrar exames prontos, elas já passaram por essa aula, elas já entenderam um pouco mais do processo, até mesmo para me ajudar ali como ela quer ser tratada, né? Então, isso é importantíssimo. A minha aula é muito longa, tá? Quando eu dou essa aula é 1 hora quase, não vou dar ela aqui inteira para vocês, mas fica aí, quem tiver interesse, só entrar em contato com a secretária, né? Mas assim, ó, eu vou responder para vocês algumas dúvidas que eu recebi aqui. Tem bastante questão em relação a endometriose dor, endometriose menopausa, endometriose libido, né? A endometriose é uma doença, na verdade, muito comum nas mulheres e, infelizmente, pouco diagnosticada, né? As mulheres, a gente tem a tendência ali a segurar bastante dor, a achar que muita coisa é normal, que não é. Muitas vezes a gente passa por médicos também que banalizam um pouco o que a gente está falando, as nossas queixas, né? E muitas mulheres ali passam por uma vida com muitas dores, sangramento intenso, e aí vai descobrir que tem uma endometriose depois de 30, 40 anos, muitas vezes porque não estão conseguindo engravidar, em alguma situação desse jeito, ou muita dor na relação, e aí acaba descobrindo endometriose. Então, assim, a endometriose, gente, ela é uma doença crônica e que vai piorando, geralmente, conforme vai passando o tempo, se essa pessoa não trata. O tratamento pode ser feito, dependendo, óbvio, muito do caso, através de medicação para controlar os ciclos menstruais, mas é importantíssimo ali uma psicóloga junto, porque a endometriose piora muito em pacientes mais estressadas, então, assim, o controle psicológico ajuda muito a melhora da dor. Não que a dor seja psicológica, tá, gente? Acontece que as pessoas ansiosas e estressadas pioram essas dores, tanto dores de endometriose quanto dores de doença de Crohn, dor inflamatória pélvica, elas pioram. Então, quando a gente estabiliza o nosso humor, melhora ali o nosso psicológico, a gente acaba melhorando essa dor. E a RAI também como nutre, porque a gente tem várias nutrições ali anti-inflamatórias que melhora a inflamação intestinal, melhora toda a inflamação pélvica e melhora a endometriose. Então, a endometriose é uma doença para tratar de verdade, tem que ser multidisciplinar e com a medicação, mais o apoio dos outros colegas aí, a gente consegue melhorar a mulher, tá? Quando a mulher chega na menopausa, ela pode ser tratada normalmente com a endometriose, tá? A única coisa é que a gente tem que tomar muito mais cuidado com as medicações que vai ser dadas a ela, né? Então, ela não pode usar grandes doses de estrogênio, porque isso pode piorar a endometriose. Então, a gente trata normal, mas tem que ter esses cuidados. Isso é muito bom sempre tratar com o ginecologista, que entende de endometriose, para que você consiga fazer o tratamento adequado da doença. E não piorar a doença numa hora que a gente já está com outros problemas, que é o climatério e menopausa, né? Outra pergunta que fazer aqui para mim é normal a gente ciclar depois dos 50 anos, ter menstruação depois dos 50 anos? É normal, gente. Normalmente a menstruação no Brasil, ela ali para entre 48 e 52 anos. Então, 50 anos está na média ainda de você estar menstruando, né? E tá até 52, 53 anos. Tem mulheres que se estendem até 55, 56. Desde que você menstrue sempre, não esteja com nenhum problema, seja só ciclos menstruais, não tem problema nenhum. Até não é ruim, eu brinco sempre que quanto mais para frente você deixar para parar de menstruar, melhor. Mais para frente você vai deixar para começar a envelhecer, porque a menopausa nada mais é do que o começo do nosso envelhecimento. Então, em pacientes que optam ou não podem fazer terapia de reposição hormonal, ela vai começar dali para frente a envelhecer e com isso ter as doenças do envelhecimento, né? Osteoporose, osteopenia, problema cardíaco, problema mental, aumento de Alzheimer, demência, tudo isso vem com a idade e vem com o envelhecimento. E quando as pacientes tratam e conseguem usar as medicações com os hormônios ideal e na dose ideal, ela consegue jogar esses problemas para mais para frente, né? Então, ela consegue envelhecer com mais qualidade de vida. Então, isso é o que muda muito entre fazer ou não hormonoterapia. Outra pergunta aqui que me fizeram, uma paciente que estava com 28 quilos a mais, né, obesa, com dores nos membros inferiores, e queria saber se a menopausa, se o tratamento para menopausa iria melhorar ela. Então, assim, na aula até que eu dou, vocês entendem melhor sobre isso, mas assim,
A hormonoterapia, ela é a cerejinha do bolo. Não existe cereja sem o bolo, né? Então, primeiro a gente tem que tratar o paciente, desinflamar o paciente, melhorar a alimentação, melhorar o estresse, melhorar o sono, melhorar quem não faz exercício, tem que começar. Quando tudo isso estiver ajustado, alinhado às bases que um ser humano precisa para ter qualidade de vida, aí a gente vai lá e põe a cerejinha do bolo para ele ficar ainda melhor com o hormônio. Mas a gente não começa a fazer hormonoterapia nunca num paciente inflamado, num paciente que não está bem para receber aquele hormônio. Então, por isso que é importante isso. Primeiro a gente ver que está tudo ok com você. Se não tiver, primeiro tratar o que está errado, ajustar o que está errado, para depois começar a hormonoterapia. E aí sim a gente consegue ter bastante sucesso. Então, essa paciente aqui, por exemplo, está com 28 quilos a mais, é bem provável que ela esteja com os exames ali mostrando inflamações. Bem provável. Então, a gente primeiro tem que modular tudo isso, melhorar essa obesidade, tirar um pouco de peso, melhorar a estrutura, melhorar o comportamento, né? Para depois a gente começar com o hormônio, tá? Quais os hormônios que eu devo usar? Os hormônios básicos para fazer terapia de reposição hormonal é progesterona, testosterona e estradiol. Nem sempre a gente precisa usar tudo, depende da fase que a gente tá, né? Eu, por exemplo, uso em mim testosterona. Então, hoje eu tenho um implante hormonal de testosterona porque eu tô com uma idade no comecinho do climatério, eu tenho baixa só de testosterona. Então, eu só uso isso. Normalmente as mulheres começam com a testo, depois elas entram com a progesterona, e quando começa a ter falhas maiores hormonais, aumento de calor, a gente entra com estradiol. Geralmente é assim, mas não é sempre assim. Cada paciente é único e cada paciente vai ter uma ordem para começar a sua reposição. Então, depende aí da fase que você tá, o que você vai usar, tá? Paciente sem útero, né? Deve usar hormônio? Não muda nada, gente. O útero, na verdade, é a casinha nossa ali para ter os filhos, né? Depois que a gente passa da fase de menarquia ali, de engravidar e já teve os filhos, o útero ele vai ficar um órgão para o resto da vida, mas ele não tem mais uma função. A função ali é de gestar. Se você tirou o útero por algum motivo, porque tinha mioma, alguma coisa, não influi em nada você usar o hormônio, pode usar de qualquer forma. A única coisa que as pessoas confundem muito é que quando você tira o útero com os ovários juntos, aí você passou por uma menopausa cirúrgica. A gente tirou tudo. O que produz hormônio é o ovário, né? E aí o ovário sendo tirado juntos acabou entrando na menopausa cirúrgica. E dali para frente, se não for, se a biópsia vier tudo ok, tem que começar a tratar. O ideal é começar a tratar com hormônio, tá? Uma dúvida também frequente se a gente usa progesterona mesmo em quem não tem útero. Isso é um mito muito grande que, infelizmente, muito ginecologista fala essa bobeira. Que não precisa usar progesterona para quem não tem útero. Que o objetivo da progesterona é só proteger o útero ali para não ter espessamento. Isso é uma grande mentira. Porque a progesterona, ela também é usada na gravidez, para segurar uma gravidez e para tudo mais, mas ela é usada também para melhorar a irritabilidade, para melhorar o seu sono, para ajudar o estrogênio a colocar ali o cálcio dentro do teu osso. Então, vai muito além do que função ginecológica, todos os hormônios que a gente usa, tá? É a mesma coisa que falam da testosterona. É só para quem quer transar, que é para quem tem libido. E não é. A gente tem que ter cérebro. O cérebro nosso precisa da testosterona para pensar. Quando a gente fica com aqueles névoa mental, o déficit cognitivo, fugir palavra da cabeça, é porque a gente está sem testosterona, né? A gente não consegue ganhar massa muscular quando a gente está com a testo baixa. Então, elas têm. E também não conseguimos ter orgasmo nem libido quando está testo baixa. Mas não é só para a função sexual. Ela vai muito além disso, né? Então, é importante a gente saber disso daí. E aqui uma outra paciente que pergunta também se depois da estreia ela vai ficar com secura. Então, foi o que eu acabei de dizer. A esterectomia pura não traz nada de sintomas para ninguém. O que traz é quando a gente tira o ovário junto, ou quando a gente entra na menopausa. Aí sim você vai ter secura, aí sim você vai ter os sintomas da menopausa, né? Aqui, que mais? Como que faz a modulação hormonal? Então, hoje eu uso só hormônio bioidêntico, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, né? Uso ou creme ou o injetável ali, que é o implante hormonal, né? A gente coloca o implante na mulher, ele pode ser absorvível, então como se fosse um comprimidinho que vai dissolvendo, e esse comprimidinho, a cada 6 meses, tem que ser recolocado, né? Então, a gente pode colocar implante de testosterona, implante de estradiol. Então, assim, é a forma mais moderna
e mais eficaz na mulher de hoje, mas o creme também é muito bom, né? Então, como colocar, como fazer a reposição, depende mesmo da vontade de cada paciente, tá? Então, eu prezo muito isso. Eu explico todas as formas, o que a gente tem de mais tecnológico, mas quem escolhe como vai fazer a reposição sempre é a mulher. E falando em reposição hormonal, a gente sabe muito bem que a fase da menopausa e do climatério é uma fase que a gente engorda muito, né? As mulheres podem chegar a engordar até 10 quilos sem fazer nada demais, apenas por disfunção hormonal. Então, além da gente estar comendo às vezes errado, mas a gente também contribui ali. Infelizmente, a gente tem o prejuízo da falta do hormônio fazendo a gente engordar. Então, é muito importante. A reposição hormonal não vai fazer essa paciente que me falou aqui de 28 quilos emagrecer 28 quilos. Não, não é milagre hormônio, não é pílula mágica, tá? Você tem que fazer sua parte. Mas que ajuda muito a modular, ajuda muito a melhorar a massa magra, ajuda muito a emagrecer, sim, a conseguir o emagrecimento, né? Mas só ele sozinho não faz a mágica. Vocês têm aí alguma outra pergunta de casa? Eu acabei de perguntar também, até o momento. Então, assim, eu acho que o básico é isso. E o que faz as pessoas terem muito medo do hormônio são ali estudos que aconteceram lá em 2002, onde a gente estudava e colocava em mulheres ah, o Premarin, que era um conjugado equino de égua prenha. Quer dizer, a gente usava uma medicação para mulheres que vinha de éguas prenhas. Então, nem humano era. E isso sim aumentou o risco de câncer de mama naquela época, em 2002. Então, o médico hoje, em 2025, que ainda fala isso, é porque parou de estudar lá em 2002. Em 2002 saiu esse grande estudo, logo mais começaram a sair outros estudos que comprovaram que foi exatamente por isso que começou a ter aumento dos cânceres de mama, né? Mas hoje a gente não usa mais esse tipo de hormônio, a gente usa os hormônios. Eu gosto muito dos bioidênticos porque eu acho que eles, assim, é a modernização da hormonoterapia. A gente consegue personalizar. Cada paciente sai com uma dose adequada para ela. Então, eu brinco sempre aqui na minha aulinha que quando você traz a sua irmã gêmeas aqui, tá? Vocês duas, as duas irmãs gêmeas, cada uma vai sair com uma dose diferente, porque vocês são gêmeas, mas cada uma é única, cada um come diferente, faz exercício diferente, né? Tem relação diferente. Então, ele é bem personalizado para cada mulher. Então, a gente consegue modular muito ele. E ele não faz nenhum efeito assim que aumenta câncer de mama, ao contrário. Hoje, agora, em 2024, saiu um grande estudo que fez em mais de 1 milhão de mulheres, né, a pesquisa, e a gente notou que todas as pacientes que usaram hormonoterapia com hormônio bioidêntico, elas diminuíram o risco de câncer de mama, porque quando a gente faz a reposição do hormônio, a gente usa o estradiol. E quando a gente tem o estradiol alto e a estrona baixo, a gente consegue ter esse balanceio, e o que faz ali é a estrona e o estriol, que faz a mama ficar ali alterada e produzir, às vezes, ali um tumor de mama. Então, a gente acabou tendo até proteção dessas mulheres, né? E outra coisa, se você tem a sua mãe, a sua tia que teve câncer de mama, geneticamente você pode ter até 5% a mais de ter câncer de mama. 5. Mas se você for obesa, você aumenta em 30% o teu risco de ter câncer de mama. E não só câncer de mama, câncer de endométrio também. Então, a gente tem que ter muito mais medo da gente ser obesa e sobrepeso do que ter mãe com câncer de mama. Isso as mulheres não têm medo, né? Ah, eu tô gordinha, o que que tem? Não, você tá aumentando em 30 vezes o seu risco só por isso. Você pode não ter tido ninguém na família com caso de câncer, só pela obesidade. Por quê? Porque as células da obesidade, a gordura periférica, ela produz estrona, estriol, o que estimula a mama, estimula o endométrio a ficar ali produzindo células exacerbadas. Então, aumenta muito. Pode ver que a maioria dos pacientes que têm câncer de endométrio são pacientes obesas. São mais velhas e são obesas. Então, a gente deveria ter muito mais medo do que é o real medo do que, eu vou tratar com hormônio, eu vou ter câncer. Não, não vai ter. Tratando com a dose certa, certinho, né? Com os hormônios certos, a gente previne muitas doenças acontecerem. Outra, quem opta por não fazer por medo, aumenta também ali o risco. A gente sabe que a segunda causa de morte, sem ser por câncer no Brasil, em mulheres a mais de 50 anos da menopausa, é o quê? Infarto, doenças cardíacas. E quando a gente começa a diminuir o estrogênio na menopausa, a gente aumenta muito a causa de doença cardíaca, né? O que faz a gente morrer ali, né, de infarto.
Então, tratando com hormonoterapia, a gente consegue também prevenir uma causa grande de morte nas mulheres, que é o infarto e doença cardíaca, né? Então, a gente tem que ter medo de demência, de Alzheimer, né? São coisas que são mais reais do que essa mistificação ali de tumor de mama e câncer, né? E o hormônio. Tem mais dúvidas, meninas? Agora ficaram com medo? Ou vamos relaxar? Ninguém tem pergunta lá? Falar uma coisa, não, ela pode continuar, que eu tô amando tudo isso. Eu ouvi a vida inteira que fazer reposição era perigoso, então eu ouvi minha tia, minha mãe, e não fazia ideia, ó. Se a gente não tem, né, um momento desse para ouvir hoje em dia como está funcionando, aí, ó, a gente fica com aquela cabeça lá de antes, não vai fazer mal e não vai atrás, ó. É. Tô amando, pode continuar, que olha, a doutora tá. E, infelizmente, o que a gente fica triste como médica, né? Eu tenho 20 anos de formada. Eu fico muito triste com médicos que não estão atualizados e que não que viram para o paciente e fala assim: vocês devem ter ouvido alguém falar que ouviu isso, né? Gori, a sua mãe teve menopausa, a sua mãe passou, sua avó passou por isso. Isso é normal, vai passar. Todo mundo vai passar. Aí a mulher tá aqui, não tem vontade sexual, tem secura vaginal, às vezes sangra para ter relação, porque aumenta a fissura. Ela não tem desejo, ela tem a cabeça com esquecimentos, começa a esquecer palavras, começa a esquecer o que foi fazer na cozinha. Aí, como a mãe teve Alzheimer, ela fala: Meu Deus, será que eu tô doida? Será que eu vou ficar com Alzheimer também? Aí ela vai no neuro, ela vai no psiquiatra, aí ela ganha remédio para dormir, remédio para acordar, e vem aqui comigo com um monte de coisa, um monte de remédio para dormir, para acordar, para depressão, para ansiedade, e ninguém perguntou em que fase ela tá hormonal, né? Além disso, a gente tem os calorões que nos acordam à noite. Muitas mulheres não têm calor, mas acordam à noite como se fosse alguém acordando ali 3 da manhã, tum, 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 acordou. Mas por que eu acordei? Não sei, acorda 3 da manhã. Isso também é um sintoma da menopausa, é a falta de progesterona ali, né? De estrogênio ali. Então a gente tem os acordares noturnos, a gente tem o calorão, a gente tem a secura. Vocês sabiam que olho seco, tontura, pode ser da menopausa? Pode ser. Tem paciente que nunca teve tontura, começa a ter, vai no torrino, faz exame, não tem nada, e era falta de estrogênio, porque o estrogênio não age, igual eu falei, só ali no órgão sexual nosso, ele age no nosso corpo todo. O estrogênio age na pele, a gente começa a ficar seca, a pele seca, por quê? Diminui o estrogênio, cabelo ruim, por quê? Diminui testosterona, estrogênio. Então a gente tem receptores dos hormônios no corpo todo, não é só ali nos órgãos sexuais. Então, isso é importante a gente saber, né? Então, tudo isso vem com a menopausa. E aí, muitas vezes, a mulher chega no médico para ser acolhida e ele fala: Não, mas isso aí vai passar. Você quer testosterona para quê? Isso aí vai passar. Então, testosterona de homem. Não, a testosterona não é hormônio masculino. A testosterona é hormônio do ser humano. Então, mulher, homem tem testosterona. As mulheres, elas têm a média ali de 30 até 60 nanomol, né, picomol de testo. O homem tem 700. Então, assim, o homem tem mais de 10 vezes mais testosterona que a gente. Por isso que eles têm pelo, por isso que eles, né, têm aquela coisa mais sexual que a gente. A gente não tem voz grossa, a gente tem mais estrogênio, mas a gente tem que ter a testosterona. Ajuda a gente a ganhar massa muscular, né? Então, a gente precisa desse ajuste, né? Né? E eles falam, não, testosterona é só para quem quer ter libido. E não é, é muito além disso, né? Então, além de todos os tabus que as pessoas mesmo falam, ainda tem aí os médicos que é o da leva do vai passar, vai acalmar, calma que passa. Só que assim, se você não trata, você não previne das doenças que vêm do envelhecimento, como eu acabei de dizer, que as principais, então, osteoporose, osteopenia, doença cardíaca e demências cerebrais, inclusive o Alzheimer. Quando a gente usa, a gente previne disso tudo e ajuda muito a gente a ter qualidade de vida. Dores nas juntas, dores na articulação, normalmente é causado por falta de hormônio, falta de Q10, né? Tudo isso vem com o envelhecimento. Doutora Pri, sobre as tonturas, né? Até engraçado, né? Essa vista seca me lembrou um caso de uma paciente que ela começou a fazer o tratamento para emagrecer
E é mais ou menos uns 5, 7 dias, ela falou assim, eu comecei a apresentar tontura e voltei a comer arroz. E eu acho que foi o arroz que você, né, pediu que eu retirasse. Então, ela estava com resistência insulínica, com uma hemoglobina glicada acima de 7. Eu falei, olha, a gente vai reduzir o arroz. Então, nós vamos ficar sem o arroz no jantar. Então, ela acordava pela manhã com tonturas, com olho seco, com mal-estar. Então, ela achava que era porque eu havia reduzido o arroz. E eu havia falado para ela, né, sobre a testo dela. Então, achei incrível você completar isso aqui. E, inclusive, ela está aqui ela está aqui com a gente escutando. Mas é que eu falo, é importantíssimo. E às vezes, infelizmente, a gente pega assim, você vai com esse olho seco e você sai do oftalmo, vê seu óculos, tal, arruma seu óculos, mas não fala. Te dá um colírio para melhorar o olho, para lacrimejar. Tá, mas qual é a causa do olho seco? Que a gente não tem que medicar o que a gente não sabe a causa. O porquê esse olho. Não, mas põe um colírio, vai resolvendo, vai. Então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Se a gente usar o estrogênio, melhorar o hormônio, isso vai parar. Ela não vai precisar mais usar o colírio à toa. Então, assim, usar aquela medicação como se fosse uma muleta para até buscar a causa, ok. Mas a gente não pode ficar mascarando os problemas com um monte de remédio que muitas vezes a gente não precisa usar. Ele vai só mascarando todas as doenças ali. É a mesma coisa de usar anticoncepcional para quem tem SOP, né, síndrome de ovário policístico, endometriose, e a mulher, pronta, só usar isso, mágica, acabou, porque você pode menstruar, então acabou tudo. Não. A SOP, muitas vezes, grande parte das vezes, é ligada à resistência insulínica. Então, se você não melhora a resistência insulínica, você não melhora a SOP, se a mulher não ovula, não vai engravidar. Então, não adianta você tacar um anticoncepcional e falar para mim, não é que bom, limpou o seu ovário, tá tudo certo. Tá certo para o médico que tá olhando ali, limpou, mas para de tomar para ver. Vai voltar, porque a causa do problema não era ali ter cisto no ovário. Isso foi consequência da resistência insulínica. Com o tempo fez isso acontecer. E assim, ouvindo a doutora falar, aí as coisas começam a fazer sentido pra gente. Porque eu mesma. Cadê seu rostinho? Quero ver. Tá escondida por quê? Em relação à tontura, eu sinto muita tontura e mal-estar, tipo assim, uma semana antes de vir para mim. Nossa, eu fico muito, assim, com muita moleza e muita tontura. Aí eu ainda comentava aqui em casa, eu falava que estranho, né? Aí a minha menina, quando eu começo assim, eu falo, nossa, eu tô com tontura. Ela fala, mãe, já tá para vir para a senhora, né? Porque já acostumaram com isso. E a memória também. Um medo de Alzheimer, assim, que eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho isso? Será que porque, nossa, a memória é muito ruim. Então, Isso é aí muito comum. Principalmente quem tem familiar com Alzheimer, que tem mais medo, né? Que a gente vê na pele ali. Todo mundo tem medo de Alzheimer, né, gente? Lógico. Mas quem tem alguém da família tem pânico. E aí a paciente, quando ela começa a ter um lapso de memória, sair com o carro, não se lembra de deixou, uma coisa assim, fala, meu Deus. Aí vai no neuro, vai não sei onde, e a mulher também começa a ficar muito chorosa, muito irritada. Briga com o marido demais, fica insuportável. Às vezes a gente não está se aguentando. Uma TPM que ninguém aguenta, só que a TPM não é só na TPM, começa a TPM todo dia. Porque quando a gente começa a entrar no climatério mais tardio, a gente começa a ter picos hormonais. Então eu brinco que o marido corre mais risco. Quando a gente menstrua normalmente, antes dos 40, ele tem risco uma vez no mês de ser morto pela gente. A gente tem um pico de TPM e aí acabou só no mês que vem. Quando a gente está perto de parar de menstruar, isso começa a ficar mais contínuo, porque o corpo quer o estradiol que não vem. Então ele fica mandando comando para o cérebro. E esse comando gera o estresse. Então, é uma mulher que fica assim, a cada mês ela tem como se fosse 3, 4, 5 TPMs no mês. Tem semana que ela tá boa, tem 5 dias que ela tá ruim, de repente ela tá boa e fica voltando isso. A mulher começa a ficar em constante estresse, em conflito com o marido. Já tive muita paciente que chegou a separar do marido e depois entender aonde ela estava na vida, que era no climatério e menopausa, tratar e depois arrepender de ter largado, que não precisava ter feito tudo aquilo, porque era aquela turbulência hormonal. Fora que a gente começa a ver as rugas, a ver que a gente está envelhecendo, a pensar que a gente não vai engravidar mais, perdeu a utilidade na vida. Então, são muitas crises existenciais, a gente precisa da psicóloga muito nessa fase da mulher, porque é uma fase muito difícil
tem a síndrome do ninho vazio junto, tem muitas mulheres que tiveram filho cedo, que estão começando a fase da menopausa, junto com o filho indo embora viajar, mudar, casar. Então, aí junta aquela depressão por tudo. Aí ela fica lá achando que sempre era por causa do filho que está morando longe, né, Rai? E às vezes não era, às vezes era o começo do climatério que está pegando junto com o filho morar longe. E aí o marido briga, para com isso, já casou, não sei o que, não entende a mulher. Então é uma fase muito complexa e desafiadora que a gente vive, né? Tanto que eu até falo para os meus pacientes, eu vou ver se eu consigo fazer ainda no final desse mês a live dos maridos. Fica o convite, viu, Rai? Vou passar para você depois, quando for a data. Eu quero fazer uma live, na verdade, voltada para os homens. Os homens que convivem com mulheres 40 a mais, o que eles têm que perceber? Porque muitas vezes nós, mulheres, a gente se negligencia. A gente é tão acostumada a fazer tanta coisa, a estar cansada, a estar com tudo, porque a gente faz demais, que quando a gente cai numa fase dessa, a gente só está achando que a gente está cansada, que a gente está estressada, que é o dia a dia sugando a gente. E, na verdade, não era. Então, eu quero fazer essa live para realmente chamar a atenção dos homens, o que eles devem ver nas mulheres deles. Ela está irritada, está insuportável? Ela está com 40 a mais? Será que ela está com testosterona suficiente? Ela já fez esse exame? Né? Então, assim, eu quero chamar essa atenção, porque muitas vezes. E eles também têm que entender que é uma fase que a gente precisa de mais carinho, de mais amor, de mais ajuda, até a gente conseguir tratar e estabilizar esses hormônios, né? Que a gente não está insuportável porque a gente quer estar, né? É que a gente não está ajustado hormonalmente. Isso vai melhorar, mas tem que tratar. Não temos mais 20 aninhos, né, doutora Pri? É, exatamente. Quem entra com 32 aninhos? Ó, essa pergunta é mais do que importante, né? Quando a menopausa chega de uma forma precoce para uma mulher, mais ainda ela tem que ter essa consciência que ela tem que tratar para ontem. Porque se você pensa, se você tá, a média da menopausa é 50 anos, e uma paciente que opta por não fazer tratamento, ela pode ter ali, desenvolver uma osteoporose com 70 e poucos anos, sem tratamento nenhum, porque ela vai perdendo cálcio, não tem como. Uma mulher que entrou na menopausa com 30, corre o risco seríssimo de com 50 no máximo estar com osteoporose. A gente vê aquelas velhinhas de 90 quebrar fêmur. Se você tem 30 e não tratou, e não vai tratar, com 50 e pouco, 60, você pode ter quebradura de fêmur, que é uma coisa gravíssima, por causa de osteoporose. Então, quanto mais nova, mais ainda tem que tratar o mais rápido possível, para que você previna doença cardíaca. Porque todas as doenças de idoso, você vai ter jovem, porque você antecipou sua menopausa. A menopausa é o início do nosso envelhecimento. Acabou. Ou você trata ou vai começar a envelhecer. E vem as doenças junto. Doutora, a Daniele está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, Dani? Pode Daniele? falar, Daniela. Se quiser, pode já abrir o teu áudio e falar. Sim, Rai. Eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Já estou sentindo alguns sintomas. Até estou usando a pomada, deixa eu até ver o nome aqui. Promestrieno, porque está tendo uma secura e está ficando tipo umas fissuras na região vaginal. Aí eu até estou usando, comecei, acho que foi segunda-feira. E é desconfortável. Acho que eu estou entrando na menopausa, assim, que acordo de madrugada, como a doutora estava falando, acordo assim do nada, suada, tem vezes que eu sinto muito calor. Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Então, um dos sintomas, né, de climatério e menopausa na verdade, você ter aí essa secura vaginal. A secura vaginal a gente pode tratar. Quando a gente começa a repor os hormônios de uma forma geral, isso vai melhorando. Mas uma coisa pontual para tratar a secura vaginal, a gente consegue tratar com hormonioterapia local, ou também eu faço bastante aqui no consultório, radiofrequência e laser vaginal, né? Que é uma coisa que estimula ali a produção de colágeno. Deixa eu pegar aqui que eu tô tendo no consultório. Então, assim, a gente pode pôr pomadas, a gente pode pôr comprimido de estrogênio, e é isso daqui, ó. É uma ponteira, ela tem 60 microagulhas aqui na frente, e aí você vai colocando lá dentro da vagina e faz 360 graus. Inclusive, aqui, ó, na portinha
que é onde geralmente a gente acaba tendo ali esse rasguinho, essa fissurinha por falta de estrogênio. Então a gente usa essa ponteira, faz normalmente são 3 sessões, uma a cada 30 dias, e isso melhora bastante a secura vaginal, né? Normalmente a gente faz 3, que é o protocolo, e depois faz uma no ano, de laser e radiofrequência. Então, para quem tem fissura, para quem tem muita secura, isso ajuda bastante, tá? É um estímulo de produção do colágeno local. Isso aqui, os dermatologistas usam no rosto faz muitos anos. A gente, gineco, usa faz uns 12 anos isso aqui, vaginal e vulvar, para melhorar. Tanto estética, né, em alguns casos, quanto doenças, líquen, coceira, candida de repetição, tem um monte de coisa que a gente pode usar e para secura vaginal. Gratidão. Gratidão, viu, pela pergunta da Daniele, nossa paciente do estado do Rio de Janeiro. Olha, Dá para ver o sotaquezinho gostoso, Cariol. doutora, olha, já deu seu tempo, não sei o quanto a senhora Sim, ainda pode, né, compartilhar mais com a gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente já... Tudo certo? Mas opa, tem mais aí. Pode falar, Leniel Silva. Leniel. É a Vânia. Então vai. Tá me ouvindo? É a Ivana. Vânia aqui de Rondônia. Eu enviei a pergunta sobre a cirurgia do mioma, né? Eu tô com miomas, 46 anos. Eu já fui ao ginecologista, que uma ginecologista me encaminhou. Cheguei no ginecologista para iniciar meu processo de cirurgia. Cheguei lá, o ginecologista não quis fazer a minha cirurgia. Disse que eu estou bem, que aí me passou um anticoncepcional lá, Tamisa 30. Aí, assim, a ginecologista que me encaminhou, ela falou que não tem jeito, não adianta usar esses anticoncepcionais, que não vai me curar, né? Não vai trazer benefício. Já fiz cesárea, tenho um casal de filhos, já todos de maior, e ela falou assim, o jeito é cirurgia para você. E meu útero está o dobro do tamanho, segundo ela, e 2 miomas. Aí a minha pergunta a gente tem que... só cirurgia resolve? O meu medo era o seguinte, eu não queria tirar o útero por causa de hormônio, né? Mas já que a senhora explicou aí anteriormente, não vai funcionar para outra coisa, né? A não ser só para ter filho. Então, aí a minha pergunta seria então necessária a cirurgia? Os hormônios não ajudam, né? Aí a gente tem que ver cada caso. A gente tem que ver cada caso, né? Eu sou oncogineco, então assim, eu faço bastante cirurgia oncológica e opero bastante mioma também. Mas dependendo do caso, não é cirúrgico. Então tem que ver o caso, tem que ver o tamanho do mioma, o tamanho do útero, quanto tempo, o que você já tratou. São muitas questões para falar assim, né? Mas assim, em fase de transição menopausal, 46 anos, muitas vezes acontece uma confusão muito grande, isso tem que ver cada caso, tá? Mas assim, acontece muitas vezes de você ter miomas, estar sangrando, mas não é pelo mioma. Existem pessoas que não têm mioma nenhum e que sangram desreguladamente por anos até entrar na menopausa, pela própria ali queda e aumento de hormônio. Então é muito comum um paciente que estava tranquila com os miomas dela quieto até agora, e quando chega nessa fase da transição menopausal, começa a descompensar e sangrar demais. Se o seu útero aumentou demais, ou tem um útero lá mais de 300, 400, ok, é indicação de cirurgia. Agora, às vezes, um útero de 100 e pouco, de 200, que sangrou agora, pode ser que seja só por causa dos hormônios. E, às vezes, ajustando os hormônios, você pode passar essa transição aí sem operar. Então, tem estratégias de colocar o DIU de Mirena, por exemplo, tem estratégias da gente usar gestrinona, por exemplo, para parar de menstruar e melhorar, aí a gente melhora a endometriose, melhora a mioma. Então, são muitas coisas que podem ser usadas para tentar evitar uma cirurgia. Mas tem cirurgia que não tem como, que tem que fazer, tá? Mas a cirurgia de útero, para tirar o útero, não tem a ver com nem sexualidade e nem o tanto de hormônio que você está perguntando. Isso, é porque eu não queria tomar anticoncepcional. Ele me indicou o Tamisa 30, né? Por 6 meses que eu ia parar de menstruar, eu estava me causando anemia isso.
Aí eu falei, eu não quero tomar o anticoncepcional. Eu já estou acima do peso, esse negócio engorda e aí eu estou Então, é assim, aguardando é meu muito remédio. específico, né, Vânia? Eu não consigo, assim, atender o seu caso, te falar certinho, Não, sem sim, é consultar, só porque é uma dúvida. muitos detalhes, né? Sim, Mas basicamente é isso, tem que ver cada caso. Às vezes a gente indica esterectomia, que é tirar o útero todo. Muitas vezes, miomas pequenos, eu faço esteroscopia, que é olhar por dentro do útero, né? Posição ginecológica, a gente entra com uma câmera e faz uma raspagem com uma como se fosse assim, ele vai raspando o seu útero, sabe? E com isso sim, faz você parar de sangrar, tira pólipo, tira mioma. Então depende de onde é o mioma, a localização, o tamanho, para ver se vale a pena operar, se faz esteroscopia, se faz esterectomia. Então, isso muda muito com cada caso, né? Um sim, tratamento sim. mesmo individualizado, né, Tinha doutora? mais alguém que estava com a mão levantada? Tem mais alguém? Aí, Dalila, pode falar, Dalila. Seu áudio, Dalila. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa a demora. É que foi eu que fiz a pergunta dos 32 anos. Você ouviu a É, resposta? sim, Procure é, urgente para se tratar. sim. Já me disseram que era o contrário. O meu ginecologista falou que não precisava eu repor os hormônios. E eu te ouvindo me fez lembrar de uma situação que eu passei essa semana. Eu quase enlouqueci. E tem uma pessoinha que está na tela, acabou de entrar, ela é minha testemunha. Eu tô tendo isso, eu tô ficando muito nervosa. Tô passando por muitos problemas assim. Eu choro muito. E na Bahia eu fiz uns exames e eu queria te perguntar se, tipo assim, eu posso refazer novos exames, porque eu fiz lá e meu testosterona estava muito baixo, só que elas não me indicaram remédio, falou que não precisava repor. Só que Para agora eu quem, tô. para quem é menopausada precoce, até a densiometria óssea você já tem que ter feito. Porque como a gente tem que olhar o teu osso, entrou na menopausa, você começa a perder massa óssea, né? Na verdade, a gente começa a perder massa óssea, meninas, infelizmente, após os 35 anos. A gente começa a perder a captação de massa óssea. Se a gente captou bastante, fez exercício, alimentou bem, a gente já fica lá em cima, né? Então a gente vai perdendo aos poucos. Então, você não sente isso, mas a gente vai perdendo aos poucos. Quando entra na menopausa, ela despenca. E é por isso que você pode ver que toda senhora tem osteopenia, tem osteoporose, quando não trata. Então, você, por exemplo, até a densiometria você já tinha que ter feito, porque eu já tratei pacientes com 30 anos, com 28 anos, que entraram na menopausa precoce sem tratamento, e quando me procuraram já estava com osteoporose. Meu Então, Deus. tem que tentar realmente correr atrás desses exames todos, né, para melhorar você. E eu cheguei em São Paulo sem vitamina D e B12. Preciso repor. Possa ser também por conta da menopausa, da precalça, né? A falta de vitaminas, na verdade, ela acontece também. Geralmente, falta de vitaminas e minerais, na maioria das vezes, acontece por falta da gente alimentar aquilo, né? Então, vai a raia aí. A nutrição faz com que a gente aumente vitaminas D, todas as vitaminas e minerais. Quando a gente falta nutrição, elas diminuem. Ou tem pacientes que comem bem, que faz a parte, só que elas estão com o intestino ruim. Então, o intestino aumenta ali gigantes, aumenta ali a dispersão intestinal, não faz com que você não absorva tantos alimentos. Então, você às vezes até come bem, mas você não consegue absorver o que está comendo. Então, Sim. muitas vezes a gente faz a reposição até por forma oral, não consegue melhorar, e a gente usa medicação muscular, que eu faço muito aqui hoje no consultório para os meus pacientes, que é as medicações em formas injetáveis. Então, vitamina D, ferro, né, magnésio, vitamina C, B12, zinco, tudo a gente faz hoje também por forma aí de injetável, né? Então, a gente consegue melhorar bem mais e até rápido os pacientes. E eu acho que para a gente finalizar, né, porque a doutora já Isso. tem os seus compromissos aí, depois a gente marca uma outra oportunidade, né, doutora? A Sim, Verinha, vamos fechar então com a pergunta da Verinha, ela está com a mão levantada, vamos escutar ela. vamos lá, Ferinha. Boa noite. Eu não é nenhuma pergunta. A minha pergunta foi a primeira
menstruar com 50 anos é normal. Eu entrei mesmo para agradecer pela essa oportunidade que a Rai está nos dando e a doutora também, por ser grátis. Porque a Rai falou para mim que eu precisava fazer reposição hormonal. Eu fui ao médico, o médico falou para mim que eu não preciso. Não precisa. Não. Aí voltei e falei para a Rai falou assim, procura médico, me passou o nome da médica, procura. O médico falou para mim que eu não preciso. Acredita nisso? Troca de médico. Troca de infelizmente, é que eu falei no comecinho. Eu falei no comecinho, né, Vera? Por esse esclarecimento. Que eu falei no comecinho, que o mais complicado, que é o triste de ver é isso, né? Que quem tem ali, que é obrigação, na verdade, né? De esclarecer, incentivar as pacientes, muitas vezes não fazem, né? Então, talvez, não sei, mas pode ser também porque é mais fácil, né? Você falar que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, então... A questão é quando a gente vai se transformando em médico, assim, igual eu sou hoje, né, mais integrativo, a gente acaba conseguindo ver muito mais o paciente. Eu sempre fui uma clinicona da mulher, né? Sempre gostei muito de atender uma mulher como um todo. Mas hoje, com a medicina integrativa, a gente vê muita prevenção de doenças. Então, assim, eu não espero você ficar, por exemplo, né, com uma ferritina de 10, pô, meu grama dá errado para você tá quase morrendo, aí vou tratar. A gente trata prevenindo a doença. Então, os pacientes acabam ficando sempre melhores, né? E acaba evitando que as doenças aconteçam. Então, isso é muito importante. E só que a gente só consegue ir nessas evoluções que a medicina dá realmente estudando bastante, né, gente? Vocês veem aí, eu fiz faculdade de 6 anos, depois eu fiz 3 anos de oncologia, de ginecologia normal, depois eu fiz mais 2 anos de oncologia, hoje fiz agora pós-graduação em hormonoterapia, acabei de terminar um curso de emagrecimento em mulheres na menopausa. Então, assim, medicina é isso, a gente tem que sempre estar estudando, porque sempre está acontecendo algo novo, e a gente tem que dar a possibilidade da paciente de ter, cada hora, mais um leque maior para se tratar. Tem o que é de mais moderno, que é mais caro, mas também tem um pouco mais barato. Então, dá para todo mundo se ajeitar com o que pode, mas sempre procurando o bem-estar e o tratamento, né? A gente não pode... Vocês me sigam no Instagram, que vocês vão ver que eu sempre falo isso. Não aceite o é normal e não aceite o vai passar. Vai procurar ajuda de verdade com alguém que escute o que vocês falam, né? Isso é o principal. Doutora, passa seu Instagram, fala pra gente aí seu Instagram, para quem ainda não lhe segue, mas eu vou colocar no grupo das nobrezas. Na verdade, eu já coloquei, vou colocar novamente, mas repete pra gente aí o seu Instagram, pra gente... Meu Instagram é DRA Priscila Faria Gineco. Pronto, depois eu vou compartilhar também no grupo para as nobrezas, tá? Doutora, nossa, olha, a gente acha que ficaria aqui até meia-noite, até amanhã. Eu fico, porque eu falo demais, vocês perceberam, né, meninas? Eu vou falar, olha... Mas, Daniele, você está com a mão levantada por estar... Você gostaria de tirar o que está aí dentro de você e em 1 minuto a doutora responder e a gente fechar a nossa noite? A Daniele, ela está dizendo, eu tenho adenomiose, opa. Dani, ligue o áudio. Acho que ela mandou por escrito, você consegue ler? Ah, está sem microfone. Sim, então vamos lá. Eu tenho adenomiose, sou laqueada e uso DIU. E estou pretendendo retirar o útero porque senti uma piora. Os sintomas de ansiedade e depressão têm relação? É muito vago, viu, Daniela, ali. A denominação, DIU qual primeiro? Mirena, DIU de cobre, isso muda tudo. Mirena? O Mirena, ele é bastante usado e bom para endometriose e para adenomiose. Mas você pensa em retirar o útero, por quê? Eu sempre falo muito disso, tá? Tem paciente que chega aqui e fala assim, doutora, tira meu útero. Como se fosse sentir meu esmalte. Tem que tomar muito cuidado com isso, meninas, porque retirar o útero, que é uma cirurgia, teoricamente, que eu faço bastante, mas a gente tem que ter uma indicação para tirar. Toda cirurgia tem risco.
desde a anestesia até uma perfuração de intestino ou ureter, alguma coisa. Então, assim, a gente tem riscos. E a gente sempre tem que pesar risco-benefício de tudo, tá? Então, não é às vezes porque você, cansei de tomar remédio, tô com saco cheio disso, vou tirar. Não é assim. Eu nunca tirei assim. Para você fazer uma cirurgia, você tem que indicar e tem que ser bem indicado. Por exemplo, você teria que estar descompensada, com uma adenomiose muito intensa, que já tratou com tudo e não melhora. E mesmo assim, eu não tiraria o útero, por exemplo. Se fosse só isso, eu faria uma histeroscopia, que é uma cirurgia muito mais simples, que você vai, eu opero você 1 da tarde e à noite está indo na sua casa. No outro dia você está trabalhando. Não tem risco quase que nenhum. Quando você faz uma histerectomia, você fica internada 2 dias, tem a recuperação mais de 30 dias, você pode ter aderência depois. Então, assim, não é uma cirurgia tão simples, né? Para a gente tirar um útero, a gente tem que descolar aqui a bexiga e para trás o intestino. Então, está no meio dos dois, né? Não é uma coisa comum perfurar intestino, graças a Deus eu nunca perfurei, mas pode acontecer, né? É um risco que se tem. Então, a gente tem que pesar se isso vale a pena. Às vezes, você só não está sendo bem tratada, não está tratando de uma forma efetiva para melhorar o seu problema. Não é tirar o útero que você vai livrar de todos os problemas, você entendeu? Por exemplo, cansaço, tudo isso daí não vai ser a retirada do útero que vai melhorar. Tem que repor o hormônio, tem que ver qual que é a causa. Pode ser uma vitamina baixa. Então, tem que ver no geral o que está acontecendo, né? Melhorar, né, doutora, também a questão da alimentação para trazer uma melhora intestinal, Isso. a prática de exercício. É uma gama, né, de fatores que vai trazer uma promoção para esse corpo. É. E a doutora aí vai atuar na causa raiz, né? A conduta médica é atuar na causa raiz, e não realmente tudo retira, igual parece que tá, né? Vou na manicure. Né? Não, mas eu recebo muito isso, porque assim, como eu opero muito, tem muito médico que me manda cirurgia para eu fazer. E muitas vezes vem indicada para operar e eu não opero e a paciente não opera depois. Porque, na verdade, tem muitas estratégias que às vezes não são usadas para evitar aquela cirurgia. Apesar de eu adorar um centro cirúrgico e adorar operar, e tem que operar quem tem que operar, quem não tem mais saída. Então, é a última coisa, então a gente vai resolver operando. Mas muitas vezes, por exemplo, um DIU que essa moça já tá, tem muita gente que nem o DIU coloca, e ele resolve muito a adenomiose. Né? Então, tem que ver realmente o caso direitinho, ver se você já tentou tudo. Já tentou tudo? Aí sim a gente indica cirurgia, e aí vai ser muito bom. Mas tem que ver se essa é realmente a indicação melhor para o caso, né? Meninas, adorei falar com vocês. Eu sempre abro, viu, perguntas no Instagram, às vezes. Gente, quem tem dúvida, faz aí. Então, aí, esses dias eu vou abrir caixinha de perguntas. Se vocês tiverem caso, o pessoal me mandem que eu vou respondendo, a gente vai conversando, né? Vejo que tem bastante gente de fora. Eu atendo bastante gente de fora também aqui de Americana. Estou em Americana, meu consultório é aqui no Miami, Americana, na Avenida Brasil. Mas eu atendo muito paciente online, paciente até fora do Brasil, que são brasileiras, mas que moram fora, atendo bastante. Então, hoje, o online facilitou muito a vida, né, também, da gente conseguir conversar e atender à distância. Então, se precisarem, estou aqui para consulta, fala com a secretária. No Instagram tem lá o telefone da secretária, vocês conversam com elas e perguntam aí para a gente se tiver dúvida, tal, na caixinha de perguntas a gente vai conversando para esclarecer um pouco mais. E se alguém tiver interesse na aulinha, que é uma aula mais completa, que fala do hormônio, é só também entrar em contato com a secretária e falar, Olivia, doutora, eu queria ver a aula. Aí ela pode marcar só para a aula também, é uma coisa que, de repente, clareia um pouco mais, quem tiver interessado em aprofundar mais aí nos hormônios. Doutora, olha, pagou mais que 30 minutos, era só 30 minutos. Ah lá, tá me devendo. Muito, muito, muito. Meninas, um beijo para vocês. Eu espero que todas vocês tenham aprendido alguma coisa, principalmente a procurar realmente uma ajuda efetiva, né? Para que vocês encontrem a melhora aí de um todo e que sem esses ajustes aí hormonais, ajustes de peso, ajustes de sono, a gente não consegue ter qualidade de vida, né? Ajustes de estresse, exercícios, são coisas, são básicas que a gente não tem negociação, tem que ir aos pouquinhos ir mudando a mentalidade. Porque tendo tudo isso pleno, a gente consegue ter longevidade, ter saúde, evitar as doenças, jogar a doença aí para longe de vocês. Tá bom? Doutora, olha, gratidão, gratidão. Né? Um grande beijo a todas, a gente se fala. Muita saúde para todas nós. Isso um grande aí. Abraço para todas as nobrezas. Beijo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.
Boa noite, Boa noite a todos.